Dando sequência aos nossos vídeos, estarei comentando então a lição de número 4, que é essa lição aqui, que tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é o quarto estudo dessa revista da CPAD, do terceiro trimestre de 2025. Eu estarei comentando neste vídeo, então, uma igreja cheia do Espírito Santo. E como eu tenho falado nos dois vídeos anteriores, a partir desses vídeos eu estou comentando pontos pontuais dos estudos. Aqueles que mais me chamam a atenção para o vídeo não ficar muito longo, porque por enquanto não é esse o objetivo desses vídeos. Porque eu poderia muito bem falar aqui uma hora e meia, mas no momento não é este o objetivo nosso aqui. Mas antes disso eu quero aproveitar a ocasião e informar para quem não sabe que eu sou autor de 2 livros, pela graça de Deus. Deus me concedeu a oportunidade de escrever 2 livros até o presente momento. O primeiro é este aqui, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, publicada com 700 páginas. 700 páginas de muito estudo para te auxiliar no estudo da Palavra de Deus. Porque aqui você vai ter comentário bíblico, introdução aos livros da Bíblia, você vai ter história da igreja, vai ter aqui as biografias dos personagens da história da igreja, do protestantismo, e também notas que comentam assuntos fundamentais da teologia. Então, em uma única obra, em um único volume, você tem muito assunto aqui. História da igreja tem muito aqui nessa obra. Então, é um material para você. Se você quer ter um livro só, quer ter esse livro aqui para poder já pesquisar rapidamente alguma coisa, é esta obra aqui. E o segundo livro, na sequência aqui, na ordem cronológica, é esta aqui. Os frutos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Uma obra que eu publiquei, que eu escrevi, que denuncia erros, abuso de autoridade e heresias que acontecem em muitas igrejas autoproclamadas de evangélicas. Então, caso você queira adquirir uma dessas obras, ou as duas, é só acessar os links que eu deixo sempre na descrição deste vídeo e deste canal, que você pode adquirir pela Amazon, pela estande virtual, pelo clube de autores. Então, iniciando aqui o nosso comentário, então estaremos comentando aqui na presente estudo uma igreja cheia do Espírito Santo, que é a lição 4. O comentarista utilizou como textos base para o estudo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 24 até o 31. Aqui na primeira parte, que tem como tema uma igreja perseverante, eu destaco um texto que está escrito da seguinte forma. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. O tema do estudo é uma igreja cheia do Espírito Santo. E para ser cheia do Espírito Santo, também precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Sim, porque não adianta falar que é cheia do Espírito Santo e lá dentro fazer coisas que aborrece, coisas que envergonham o Espírito Santo, que envergonham a palavra de Deus. Então, não adianta falar que é cheia do Espírito Santo, mas aceitar princípios e práticas que afrontam as Escrituras, que afrontam a honestidade e a verdade da palavra de Deus. Eu vou citar um caso aqui. Acontece muito em muitas igrejas do pastor gostar de convidar pregador de fora. Gosta disso. Não toma cuidado, vê quem que é. Aí vem missionário, apóstolo, não sei o que. Traz a pessoa para pregar na igreja. Entrega a confiança na mão dele, o microfone na mão dele. Não toma conhecimento se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa de índole. E aí aquela pessoa começa ali a falar. E no final acontece as coisas que realmente afrontam a palavra de Deus. Revelações que são mentiras. Palavras que são mentira. Então, esses pastores precisam entender que eles devem estudar a palavra de Deus para alimentar o povo. Não é ficar trazendo picareta, não. Não é ficar trazendo gente que quer enganar, ficar mentindo para o povo, não. Isso é afrontar a palavra de Deus. Está aqui, ó. Práticas que afrontam a palavra de Deus. Por quê? Porque, uma mentira em cima do púlpito, no momento da mensagem de Deus. Será que isso não é errado, não? As pessoas ficarem mentindo, revelando mentira sobre os outros.
tentando adivinhar a coisa da vida dos outros. Então, é muito sério isso aí. Isso é uma afronta à palavra de Deus. É o que está no texto aqui, ó. Então, uma igreja que tem marcas realmente de Deus, ela não pode perder ou aceitar essas coisas. Os princípios da palavra de Deus sendo ser violados. Isso não pode acontecer. Um outro trecho aqui que eu separei é o seguinte. Na segunda parte do estudo, nós vamos encontrar o seguinte texto aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Então, tem que haver união entre as pessoas. Não é desavença de ficar fazendo panelinha. Tipo assim, porque esse aqui concorda tudo comigo com o que eu falo, então esse aqui é o meu, né? Assim, me colocando na posição de um líder, de um pastor. Esse aqui é o meu, esse aqui é de Deus, esse aqui não é. Igual já aconteceu, né? De pastor chegar na igreja e falar assim, quando eu cheguei aqui, aqueles que eu achei que era de Deus, não é. E os que eu achei que não era de Deus. Então já excomungou todos os demais que ele acha que não é de Deus. Mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque há pessoas ali que estão na fé, estão desenvolvendo na fé. Tem um mais experiente, tem um que é mais maduro, tem um que é mais inexperiente, que chegou agora. Então todos têm que ser respeitados ali. Todos têm que ser valorizados, reconhecidos e considerados naquela reunião, naquela congregação. Não é fazer panelinha, puxar só para um lado de um que porque vai na casa lá e fica agradando o pastor. Não, não é isso. Isso não pode existir. Isso não é ser unido, isso é causar uma separação. É causar uma facção dentro de um grupo de pessoas. Então aqui deixa bem claro que a igreja, então, para elas poder ser cheia do Espírito, deve haver união. Porque se haver união, se haver respeito, consideração por todas as pessoas que ali fazem parte, realmente ela vai ser uma igreja que vai estar cheia do Espírito. E se não fizer isso, não vai estar cheia do Espírito. Vai ser apenas um movimento, uma organização ali, que está ali, mas não tem aquilo que agrada a Deus. O outro trecho está na segunda parte, uma igreja ousada no seu testemunho, que diz o seguinte: é interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4, versículo 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Então eu achei interessante essa parte, porque quando ali Pedro e João eles são levados diante das autoridades judaicas em Jerusalém, eles são confrontados para parar de falar do nome de Jesus. Mas aí quando eles lhes dão a palavra para eles, o uso da palavra para eles ali mostram a ousadia. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. Eles pregou com coragem, com ousadia para o pessoal ali, os fariseus, o sinédrio. Eles tiveram coragem de pregar com ousadia a verdade do evangelho. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. Assim é qualquer um, do mais simples até o mais estudado, todos que estão cheios do Espírito, eles vão ter ousadia em transmitir a verdade de Deus para quem quer que seja. Mas para isso tem que ter o que eu falei anteriormente, a união. Tem que ter um ambiente saudável ali na congregação, na igreja. Então, esses foram os meus comentários da lição, né, do número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu agradeço a você que até agora acompanhou esse vídeo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.